Geralmente, quando se fala em lutas nos mangás, nós levamos muito em consideração o nível de poder daqueles personagens que estão batalhando. Força, habilidade, intelecto, poderes e capacidade de se adaptar são fatores chaves para que um personagem sobressaia o outro em uma luta. Mas existe um fator que muitas vezes pode ser subestimado, que está ligado sim à parte do intelecto e do QI de batalha, mas se bem aplicado vai muito além disso. Eu tô falando, obviamente, da capacidade de preparo e antecipação para uma luta. Se um dos personagens estiver bem preparado para uma batalha, independente de sua força, ele pode acabar se sobressaindo a qualquer um. E dentro de dois universos, de dois mangás distintos, existem dois personagens que eu gosto muito, cujo ambos têm vídeos aqui no canal, e que dentro de seus universos são referência quando falamos em preparo. Resultados inteiros de uma luta podem ser alterados se a variável do preparo desses dois personagens estiverem envolvidos. E hoje eu tô aqui para tirar limpo. Em matéria de preparo, planejamento, antecipação para uma luta, quem é melhor? O fantasma do clã Zenin Fushiguro Toji ou o guerreiro da arena subterrânea Motobizou? Bom, é isso que a gente vai ver hoje. Muito bem, vamos imaginar o seguinte cenário. Existe um contratante que quer muito exterminar um alvo e em meio a isso ele descobre que existem dois homens que são referência no submundo quando se trata de traçar um plano perfeito para a destruição do mesmo alvo. Nosso papel aqui seria esclarecer a esse contratante qual seria o mais apto para o trabalho. Ou seja, em nenhum momento eu estou comparando necessariamente a força dos dois personagens, e nem os colocando para se enfrentar diretamente, mas sim analisando qual deles possui a melhor capacidade de preparo para esse trabalho. E para começar, nós podemos analisar de onde vem a capacidade de preparo de ambos os lutadores. A começar por Motobizou, oriundo do estilo Jujutsu Motobi. Diferente dos demais lutadores da arena subterrânea, o Motobi não é um mero competidor, um simples artista marcial. Seu estilo de luta é completamente focado para a sobrevivência no campo de batalha. Sendo assim, para o Motobi, o conceito de luta justa como conhecemos não pode ser aplicado. Armas, truques, uso do ambiente a seu favor e preparo são de suma importância para esse cara. Ao passo que, se bem preparado, ele consegue cobrir a diferença de força que existe entre ele e os demais lutadores. Por outro lado, o seu concorrente não sai muito atrás. Zenin Toji ou Fushiguro Toji, chame como preferir, é a maior referência em QI de batalha no universo de Jujutsu Kaisen. Desprovido de qualquer poder como os demais de sua família têm, Toji teve que se virar para igualar a diferença entre ele, que conta apenas com sua força física absurda, e aqueles que realmente possuem poderes. E é por isso que, para ele, o conceito de luta justa não existe também. Como ele mesmo diz, todas as bênçãos foram dadas àqueles que possuem a energia amaldiçoada. E dentro desse contexto, nada mais justo que o Toji aplacar essa diferença usando de estratégia e preparo para a execução de suas vítimas. E assim como o Motobi, que é um mestre e referência total no seu campo, como um guerreiro bem preparado, o Toji também se torna referência nesse campo de preparo, dado sua notoriedade no submundo como assassino de feiticeiros. Mas ok, nós sabemos agora que devido a várias circunstâncias, ambos os personagens foram forçados a focar 100% de seus esforços em desenvolver sua capacidade de antecipação para uma luta. Mas e quanto aos feitos que ambos executaram usando esse mesmo preparo? Bom, para começar pelo Motobi, por ser um personagem que pouco aparece em Baki, nós não temos muitos registros do que ele fez antes de Bakidou, mas sabemos que ele se garante tanto no seu estilo que estava disposto a lutar contra o próprio Jirohama. Sabemos também que ele é uma referência tão grande como um guerreiro, como um homem que vive pela guerra, que ele também foi mestre do Gaia, um cara que literalmente tem a alcunha de super soldado. Mas como dito anteriormente, é em Bakidou que seus feitos realmente aparecem, ou como ele mesmo diz, que a sua carreira finalmente vê a luz do dia, já que por toda a questão envolvendo o espadachim lendário Miyamoto Musashi, o Motobi, no intuito de enfrentá-lo, se encarrega de parar diversos personagens. Nós temos um feito menor dele conseguindo fugir do Yujirohama usando uma bomba de fumaça, o que não parece ser tão impressionante, mas lembre-se que o Yujiro tem uma velocidade absurda, e saber se preparar bem para essa reação do Yujiro para conseguir usar a bomba de fumaça a tempo e tudo mais, só mostra que o Motobi está preparado para literalmente qualquer coisa. Mas seus maiores feitos vêm principalmente em duas lutas. A primeira, obviamente, é seu fatídico encontro com o gigante Jack Rama. Uma luta onde, mesmo o Jack sendo mais alto e mais forte, não foi capaz de derrotar o guerreiro Motobi devido a todas as estratégias empregadas pelo mesmo dentro dessa luta. Se o Jack chutava, ele simplesmente usava uma kunai para perfurar o seu pé. Se o Jack tentava esmagá-lo, ele usava uma espada para parar o golpe, tentando até mesmo cortar o pé do Jack fora. O Jack usava a sua maior especialidade, a mordida. Bom, não tem problema, então o Motobi arrancava os dentes do Jack
usando seu casaco especial desenvolvido especificamente para counterar as mordidas dele. Fora outros fatores, como usar fogos de artifícios para tentar confundir os sentidos do Jack. E a segunda parte que demonstra sua genialidade é seu maior feito no verso até então, que foi ter derrotado o invicto samurai Miyamoto Musashi. Uma luta que seria considerada absurda por qualquer um. Como alguém sem os status físicos do Jack Hama, a velocidade do Baki ou a resistência de Kaoru Hanayama poderia vencer a espada de maior calibre que o mundo já viu? Bom, o Motobi mostra que se derem tempo para ele estudar o seu adversário, ele pode simplesmente fazer o impossível acontecer, já que nessa luta ele veio preparado para tudo, a começar pelo fato dele inicialmente tentar envenenar o Musashi para se impedir que os dois tivessem um confronto direto, já mostrando que ele não quer uma luta puramente justa, como a gente sabe. Ele quer simplesmente liquidar o seu oponente a qualquer custo. Posteriormente nós vemos a gama absurda de armas que ele trouxe para essa luta. Kusarigama, lança, bombas de fumaça e até um soco inglês fazem parte de seu arsenal. E até mesmo uma cota de malha por debaixo de sua roupa para tentar neutralizar o dano do corte da katana de Musashi. Com a vitória sendo fruto, obviamente, da força do Motobi, é lógico, ninguém tá negando isso daqui, mas em grande parte de seu preparo. Se ele não tivesse levado aquela infinidade de armas, todas aquelas estratégias que ele empregou e tudo mais, ele com certeza não teria sido capaz de sequer arranhar o Musashi. Utilizando até mesmo da ingenuidade do Musashi, que em nenhum momento estava levando aquela luta realmente a sério para conseguir apagar ele. E como o próprio Miyamoto Musashi diz, aquela foi uma derrota completa. Afinal, se fosse em um campo de batalha, algo que é a especialidade de ambos os personagens, o Motobi simplesmente tinha controle sobre a vida do Musashi ali. E como o próprio Motobi diz, no final de uma luta, aquele que tem controle sobre a vida do adversário, aquele que decide se o adversário vive ou morre, é quem realmente venceu aquela partida. E com relação ao mercenário de Jujutsu Kaisen, assim como o Motobi, não temos muita informação sobre o que ele fez antes do arco do inventário oculto. Isso é algo bem semelhante entre os dois, inclusive. Ambos aparecem bem pouco, mas quando eles aparecem, eles fazem coisas impressionantes. Mas no caso do Toji, o seu maior feito no quesito de preparo se assemelha muito ao de seu concorrente, e foi humilhar e vencer a maior referência de força em seu universo. A missão para assassinar receptáculo de plasma estelar era literalmente impossível para qualquer feiticeiro. Mesmo que exércitos de xamãs fossem enviados para matar Rikomanai, seria impossível com os dois mais fortes do mundo na escolta da garota. Sendo assim, sobrou para o maior crânio em batalhas no universo de Jujutsu para resolver isso. Chega a assustar o nível de dedução absurda do Toji, já que sua estratégia foi simplesmente colocar o Gojo em uma posição onde seria impossível que ele vencesse, mesmo que quisesse muito. Tenho certeza que seria mais provável que teria mais chances do Gojo vencer o Sukuna naquela luta final deles, do que ele ter chances de vencer o Toji aqui, nesse estado em que ele ficou. Se o Gojo tinha os olhos que percebiam tudo além do alcance, não tinha problema, era só o Toji se aproveitar de sua falta de energia para se esgueirar e apunhalar o Xamã pelas costas. Bom, mas como ele apunhalaria um cara que literalmente é intocável? Simples, bastava cansar ele até que ele eventualmente desligasse esse poder quando estivesse mais tranquilo, fazendo toda uma encenação colocando um timer para a caça da Rico, apenas para que quando o timer zerasse todos ficassem mais tranquilos e baixassem a guarda. E por fim, usar suas armas especiais para neutralizar os poderes dos xamãs mais fortes. A lança invertida dos céus, a espada que divide a alma e até mesmo um revólver comum são algumas de suas armas utilizadas nessa missão, onde vemos inclusive a sua capacidade de antecipação, já que o plano original era empalar e matar o Gojo no primeiro golpe, mas como não funcionou, ele já estava preparado para isso, carregando as outras armas para dar fim ao xamã, conseguindo esmagar o homem mais forte do mundo usando apenas estratégia e dedução lógica. E por fim nós podemos analisar a capacidade de ambos no que tange o estudo e entendimento das habilidades de seu oponente, ou simplesmente a capacidade de analisar o seu oponente. A começar pelo Motobi, nós vemos que ele tem um conhecimento muito grande de combate, e é difícil que ele esteja errado em qualquer análise que ele faça em um combate. Nós vimos que ele foi um dos poucos que sabia e que alertou Etsukayo da letalidade de Miyamoto Musashi. Na sua luta contra o Jack, ele sabia plenamente que o Jack tentaria mordê-lo no seu trapézio, dando a ele margem para criar uma estratégia em cima disso, com seu casaco feito de uma fibra especial. E por fim, a sua capacidade de entender o quão letal eram os cortes de Miyamoto Musashi, tendo em vista que o Motobi nem sequer piscava enquanto lutava contra ele, para se precaver de ser cortado. E com relação ao Toji, vemos isso ainda mais aflorado. O Toji é o cara com as melhores análises e deduções de todo o Jujutsu Kaisen. Nós vimos que ele sabia exatamente como funcionava
cada uma das habilidades do Gojo, seja o azul ou a reversão de feitiço com o vermelho. Ele calculou perfeitamente o quanto seria necessário para cansar o Gojo. Fora a parte que eu considero a mais brilhante por parte dele, foi justamente prever o que ocorreria caso ele matasse o Geto jovem, já que ele fala em alto e bom tom que o único motivo para ele poupar o Geto foi por ter notado que o mesmo usava manipulação de maldições. Como ele mesmo disse, se fossem Shikigamis invocados pelo Geto, ele o executaria facilmente. Mas por serem maldições que o feiticeiro carregava em seu corpo, muito possivelmente, após a morte do Geto, todas as maldições se soltariam de uma só vez, sendo um problema para ele ter que lidar com tantas maldições de uma vez só. E mais à frente no mangá, nós vemos o Kenjaku, que estava na posse do corpo do Geto, sendo morto pelo Yuta. E o que acontece quando o Kenjaku é decapitado? Exatamente o que o Toji previu. Todas as maldições são soltas de uma só vez, mostrando que os diagnósticos do Toji acerca de feiticeiros, maldições e a energia amaldiçoada são extremamente precisos. E bem, podemos concluir que ambos são extremamente talentosos quando o assunto é preparo, além de serem bem semelhantes também. Ambos criam estratégias e planejamentos antes da batalha, ambos utilizam armas extremamente fortes para poder se igualar àqueles que teoricamente são mais fortes do que eles. Ambos são tidos como fracos e subestimados pelos demais personagens de seus respectivos universos, e ambos foram responsáveis por derrotar a referência de força em seus respectivos versos, com o Toji derrotando o feiticeiro mais forte do mundo e o Motobi derrotando o espadachim mais forte do mundo. Mas qual deles é o mais preparado? O que tem as melhores estratégias e que seria perfeito para enfrentar qualquer um? Bom, na minha opinião, o Toji, sem sombra de dúvidas, é o que tem o melhor preparo dentre esses dois. No caso do Motobi, muito do seu conceito de antecipação e preparo para uma batalha vem de sua arte marcial voltada para a guerra, mas nós vemos que seu preparo não é tão perfeito e meticuloso quanto o do Toji. Afinal de contas, o Motobi, embora não seja um artista marcial, ainda assim é um guerreiro. Ele não é um mercenário como o Toji. O Motobi é aquele tipo de cara que se prepara, mas que ainda assim vai pra cima com tudo e quer se provar como um guerreiro. No caso do Toji é um pouco mais complicado. Se um alvo for dado ao Toji, ele vai traçar um plano que seja literalmente perfeito, onde o seu alvo não tenha sequer a capacidade de reação. Ele vai criar um ambiente perfeito para que ele ganhe, independente do que aconteça, para que ele entre ali sem o menor risco. Afinal, sua fama como assassino de xamãs e como um mercenário precisa que ele execute cada trabalho perfeitamente para que essa fama se sustente. Vemos isso pelo resultado da maior luta de ambos. Enquanto o Motobi saiu todo ferrado, dado o fato de que, embora ele tenha se preparado, colocado armadura, utilizado diversas armas e tudo mais, ainda assim o Musashi era um absurdo. E lembrando que o Musashi não estava lutando com tudo, enquanto o Toji nem sequer suou para enfrentar o Gojo. Como eu disse, ele criou um ambiente proporcional e perfeito para que ele nem sequer precisasse se esforçar tanto. E por esses fatores, eu acredito que em matéria de preparo, o Toji, por todo o seu QI de batalha e antecipação, é mais apto por ele querer acabar com o alvo com o mínimo de esforço possível. Mas como eu disse, o Motobi não fica muito atrás. Ele é um monstro e com preparo ele vence até mesmo membros da elite de Baki. Eles dois são personagens incríveis e impressionantes. Se você der umas armas, um tempo e informações sobre seus adversários para esses dois, pode ter certeza que ambos vão vencer sem qualquer tipo de problema. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!